O Papo Mineiro hoje, no sul de Minas, nós vamos ter uma prosa de produção cultural, de produções culturais, com o publicitário Luiz Soares, fotógrafo e produtor cultural. Entre outras coisas, realiza o Festival Gastronômico de Ariuoca, aí pertinho de Caxambu. Reside naquela bela cidade de Caxambu e trabalha lá perto do parque, tão belo. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, que bom. Uma grande honra poder falar de mim para vocês. Ouvir um pouco mais dessa terra aí, dessas terras aí, dessa região é maravilhoso, né? É muito bom. É muito bom. E eu gosto bastante. Então hoje nós vamos conhecer um pouco do Luiz e também um pouco do que ele está fazendo e aprontando por aí, né? Com certeza. Com certeza. Então a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, Hernani, né, por fazer essa ponte aí com a gente. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, né, nos últimos meses aí, né, nas reuniões da vida. E, bom, eu sou um jovem rural, né? Eu cresci na zona rural. Meus pais são de zona rural. Toda a minha infância foi no Retiro de Leite, trepando nas jabuticabeiras, sabe? Indo buscar leite lá na estrada, na lata, pro pai. E em roda da avó, ajudando a avó a fazer as coisas em casa também. Então a minha vivência ela foi totalmente rural. E foi isso que preencheu, o que preencheu hoje o que eu chamo de plano de fundo das minhas inspirações, principalmente a zona rural, né? Eu cresci num lugar chamado Tamanduá, que é um bairrozinho de Airuoca, onde minha família de pai mora, e também depois cresci no Matutu, que é onde a minha família de mãe mora. Matutu é um lugar muito conhecido, né, pelos turistas, um lugar muito bonito para conhecer, tem muitas cachoeiras. E foi ali onde eu cresci, né? E aí, eu lembro que desde pequeno, uma das minhas maiores inspirações era catar pinhão. Catar pinhão, colocar no saco e vender no feriado. Era uma Ganhar um das dinheirinho, ganhar um dinheirinho. Era um dinheirinho, mas assim, eu fazia aquilo, além de eu gostar muito, mas eu tinha uma motivação para fazer aquilo. Eu queria comprar uma câmera fotográfica. E naturalmente éramos muito humildes, né? Ainda somos humildes, mas éramos assim, sem recurso financeiro. Então eu vi que catar pinhão era uma motivação para juntar um dinheirinho. E minha mãe me ensinou a fazer desde cedo geleia. Eu ajudava ela a fazer geleia de goiaba, de pitanga. E a gente saía junto para catar as frutas. Até hoje eu faço isso. Sabe E fazer bem as geleias. sem fazer bem geleia. Todo ano eu faço. Eu vou aí e vou experimentar, hein? Ó, Hernani, todo ano eu faço para mim. Hoje em dia nem vendo tanto mais, porque eu faço outras coisas, mas aquele ritual ficou na minha memória, de pegar jabuticaba, goiaba e fazer geleia. E ali eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, né? Minha mãe me ensinou a fazer bolo, para eu começar a ter minha renda logo cedo. E eu queria comprar uma câmera fotográfica, que inclusive eu tenho até hoje. Eu não lembro exatamente aonde, mas alguém me apresentou o mundo da comunicação, da fotografia. Alguém me introduziu isso. E aquilo ficou dentro de mim e eu falei, cara, eu quero muito ter uma câmera fotográfica. Então eu juntei num porquinho de barro as moedinhas, o pinhão que eu ia vendendo, Hernani. Quando vê, em um ano eu juntei uma grana assim violenta, era R$ 2.000. O porquinho de barro, assim, grande, pesado, comprei minha câmera fotográfica e aí aquilo começou a despertar dentro de meu interesse de registrar a natureza, registrar a fauna e flora, os pássaros, a paisagem, os fenômenos, né? Tempestade, chuva, geada, seca, né? E eu comecei a fazer foto disso e guardar, né, num arquivo. Logo a gente teve um computador, então eu comecei a criar esse regime de guardar. E aí um dia eu quebrei a timidez e comecei a fotografar pessoas também, que para mim, assim, era um passo um pouco difícil de fazer, né? Foto de pessoas. Porque nós não tínhamos, assim, uma ideia de como fazer. E aí aquilo foi começando a acontecer até que um dia, na minha adolescência,
teve na minha cidade uma convocatória que era assim, Projeto Raízes, filmes caseiros. Quem fizesse um filme caseiro sobre histórias locais ia ganhar um prêmio. Eu catei aquela câmera, fui filmar o pessoal nativo, os raizeiros, meus parentes, contando histórias de Folia de Reis, história de receita, histórias de tradições. E aí fizemos um filme caseiro disso, um filme bem caseirão, assim, botamos na internet, passamos na praça esse filme, né? E foi um sucesso. E aquilo começou a despertar o interesse, assim, começou a despertar, na verdade, a minha opinião, começou a formar a minha opinião pública sobre as coisas, a minha opinião política sobre as coisas, né? Começou a gerar questionamento, né? Que é a ferramenta da comunicação hoje, eu sinto que ela cumpre o papel dela quando ela desperta na outra pessoa o poder de investigar, o poder de questionar, né? Justamente. Que quando a gente acessa um jornal, quando a gente acessa uma notícia, quando a gente assiste um filme, uma ficção, aquilo tem um poder de gerar na gente uma reflexão, e quando a reflexão ela gera uma investigação positiva, eu sinto que a comunicação fez o seu papel, né? E então assim, eu na minha juventude eu também fiz escola rural no ensino médio, não só ensino médio, as escolas fundamentais onde eu estudei, de infantil, também eram rurais, e depois eu fiz ensino médio rural, né, numa escola agrícola. Sempre tive contato com o campo, e aí quando eu terminei o ensino médio, eu não fui para a faculdade logo de cara. Eu decidi viver um pouco a minha fase, me explorar, me conhecer um pouco mais, para depois ir para um curso superior, né? E aí eu fui cursar fotografia lá no Nordeste. Fui lá para o Ceará fazer um curso de fotografia, numa escola muito conhecida que é a Travessa da Imagem. Na época, era uma das escolas de fotografia mais qualificadas do Brasil, né? E do Nordeste era mais qualificada. Então, fui para lá fazer fotografia e voltei para minha terra mais tarde com esse projeto, né? De produzir filme, de fazer fotos, de registrar os ofícios da terra, Folia de Reis. Eu tenho muito registro de Folia de Reis, por exemplo. E aí aquilo foi crescendo, começaram a surgir, inclusive, oportunidades para eu trabalhar com comunicação, né? Em decorrência disso, eu vim assumir um cargo público mais tarde, né? Já assim, adulto mesmo. Eu tô dando um pulo agora, assim, mas no meu bairro a gente tem uma associação que funciona, então a gente, na associação do bairro, começamos a criar movimentos também com cultura, né, tudo muito voluntário, né, colaborativo, porque eu ainda estava investigando o que eu queria fazer da vida, né, ali nos meus 18, 19 anos de idade. E depois que eu assumi um cargo público pela primeira vez, né, que eu pude entender como que funciona uma secretaria de cultura, de turismo, Você foi secretário de quê? Eu fui subsecretário de turismo. Subsecretário de turismo? De turismo, aos 21 anos. E esse cargo, ele me permitia promover atividades culturais na cidade, me permitia criar projetos de turismo, né, e meio ambiente, e eu criava isso junto com o meu chefe, digamos assim, né, e com a estrutura que a prefeitura tinha. Então, ali onde eu apanhei gosto também, sabe, por isso, pela vida pública, por escrever ideias, por ir atrás de recurso, e ver o impacto das minhas ações no público, no social. Então eu senti que aquilo fazia sentido para mim. Mas ainda trabalhando lá, não deixei de fazer minha geleia, de catar minha jabuticaba, de catar minha jabuticaba. Quem me conhece sabe que é verdade, que eu não deixei de fazer isso. Agora, isso foi em Arioca. Isso foi em Iruoca. Isso foi em Iruoca. E aí aquilo foi acontecendo de uma forma tão espontânea que a gente, né, criou contato com rede de economia solidária. A gente foi para o Sul várias vezes frequentar os congressos de economia solidária, né, internacional. Então, respirando muito esse assunto de feira, de produção orgânica, de agricultura familiar, de rotas gastronômicas. Isso estava muito em alta, né? Assim, até hoje continua, mas naquela época, para a nossa região, era um tema muito novo. E uma coisa que eu não comentei também de referência é que minha mãe ela é uma grande cozinheira. A minha mãe criou nós, quatro, eu e meus irmãos, a base de produção de quitanda, de geleia, de doce. Então também vem daí essa inspiração, essa vontade de produzir cultura com gastronomia.
E aí a gente frequentando esses congressos, conhecendo as pessoas, a gente recebendo turistas aqui na nossa cidade para fazer rota gastronômica. A gente recebeu um ano aqui alunos de gastronomia da Itália, que são ligados ao slow food, para fazer rota gastronômica. Foi a primeira vez que o slow food veio aqui. A gente, na época, eu fui o guia deles, né? O meu inglês era ainda intermediário, mas deu para desenrolar tranquilamente. E estudantes, assim, que apreciam de forma científica, né? Eles analisam de forma científica o modo de fazer a broa de fubá, o modo de fazer a cachaça. E então aquilo foi muito enriquecedor. Então, assim, mais tarde, quando veio a pandemia, Hernani, que tudo paralisou, né? Assim, o trabalho operacional paralisou, mas os nossos sonhos também deram uma congelada. E a gente viu que, poxa, será que isso vai fazer sentido de novo? Será que vamos retomar fazer isso um dia, né? Parecia que o mundo ia acabar, mas, né? Durante a pandemia a gente inclusive continuou tentando manter a nossa identidade culinária, né? Mantendo nosso ofício. Minha mãe, como cozinheira, por exemplo, passou poucas e boas, né? Assim, ela que tem restaurante caseiro, tinha dias que ela vendia na pandemia, né? Um prato de almoço, uma marmita. Assim, É terrível. e eu ali no papel de produzir conteúdo, de fomentar aquilo tudo, né? Então, assim, as experiências que a gente passa na vida, elas são para a gente se fortalecer mesmo e projetar o futuro, né? Depois que a pandemia passou e que os ritmos voltaram, eu continuei com aquele sonho de voltar a produzir o que eu já produzia, só que com mais ênfase, mais de forma autônoma, né? Autoral, assim. Eu queria pôr a minha cara mesmo no mundo, né? Eu venho me preparando para isso, para me posicionar como um produtor cultural, como alguém que fomenta a cultura na minha terra, né? E também com uma visão de mundo, né? Porque a gente está aí no mundo, a gente vai para outros países, vai para outros lugares, para trazer inspiração boa para cá, né? Não tem a música, Luiz? Não tem a música? Sou Tem? do mundo, sou Minas Gerais. Exato. Aí, pois é, Milton Nascimento falou assim, é profético isso que ele fala. É profético. Minas Gerais é um grande país. E o sul de Minas, Não tem sobretudo, é um dúvida. lugar assim, onde aqui no sul de Minas você tem uma variedade sabe, de etnias, de costumes, de pessoas de outros países morando. Aqui você encontra de tudo num pequeno lugar. E o sul de Minas, se você for andar ele de ponta a ponta, você é bem umas 8 horas de viagem, viu? É bem grande, só o sul de Minas. Então Eu tudo sei. isso a gente vai acontecendo, mas aí que depois que passou a pandemia e um pouco mais, eu acabei indo para uma área muito mais publicitária. Eu estou finalizando meu curso de comunicação social, né? Estou na fase do TCC já. E depois da pandemia eu entrei muito nesse ramo publicitário, né? De trabalho, de editorial, de marketing, de tráfego pago, de foto publicitária. E ainda continuo fazendo isso, inclusive, né? Mas fiquei muito só nisso. E aí eu falei, poxa, é legal tudo, gosto de produzir a foto, o gráfico, tudo mais, paga as minhas contas, mas não está alimentando o meu coração. Não está ali batendo ali no coração, falando, não é isso. Gosto, mas eu preciso de algo que vai me alimentar. Então, voltei a estudar, a respirar projeto cultural, né? Voltei a me lançar, a me voluntariar principalmente, porque é um trabalho assim de doação mesmo, sabe? É um trabalho assim missionário, né? Você promover cultura num lugar onde existe um êxodo, sabe? Um êxodo de cultura, sabe assim, cultura autêntica, de cultura assim, daquilo que expressa nas pessoas. É diferente de cultura importada. Eu vou fazer um grande evento, vou trazer a banda lá da Bahia para fazer um carnaval. Legal, tudo bem. Mas e o que salta aqui dentro? O que expressa aqui dentro, sabe? Que é o Aqui não mais é difícil. Bahia, aqui não é Bahia. Eu vou trazer uma banda de rock para fazer um rock. Legal, até eu gosto, também vou. Mas e as nossas ideias, né? Os nossos jovens que estão se inspirando em quê? Os nossos ancestrais, eles estão sendo valorizados aonde?
Nossos talentos, né? Tem muito talento aí. Nossos talentos, e que tudo bem os talentos eles serem inspirados em culturas mundiais, mas existe um impacto muito diferente quando a gente promove aqui, quando a gente promove, aliás, as pessoas da Terra, quando a gente dá para elas o lugar de fala, quando a gente dá para elas assim a autonomia, sabe, o palco, para elas serem as estrelas. Ao invés de trazer as estrelas lá de longe para o pessoal daqui ficar assistindo, a gente fez o contrário. A ideia com os nossos projetos aqui é colocar o povo da Terra como protagonista e trazer as pessoas de fora para assistirem, né? Então eu comecei a fazer isso, né? Com os nossos filmes a gente faz um pouco disso e o projeto Sabores, do qual você conheceu, né? O documentário do Leitão Pururuca, ele é justamente isso. É a gente falar de culinária, a gente falar da nossa identidade cultural, a gente colocar as pessoas daqui em cena e colocar e dar para elas um destaque. A gente está no evento trazendo comida, palestra, bate-papo, mas a gente está fazendo um intercâmbio entre as culturas. A gente está promovendo o desenvolvimento humano entre os jovens, entre os adultos, e dando para eles assim uma autoestima, sabe? As pessoas da roça, muitas delas, inclusive eu que sou da roça, a gente vem com muita timidez ali, né? A gente vem com muita timidez e nem sempre a gente põe para fora o que a gente pensa, ou nem sempre o nosso talento ele é reconhecido. E o papel do agente cultural, eu sinto que ele é justamente esse, identificar essa pessoa que tem um talento, que tem um ofício, que sabe, e colocar ela, assim, elevar a autoestima dela. E falando de comida, né, que é um assunto muito gostoso, é um assunto que agrega as pessoas, né, comida. Esse foi o assunto que fez... Mineiro só conversa em volta do prato de comida. Em volta do prato de comida, exatamente. Então, esse foi o apelo que eu encontrei para falar, cara, a gente vai reunir as pessoas num grande encontro com comida na mesa. Aí as pessoas vão sentar e vão quebrar o gelo, os conflitos, inclusive, sociais que acontecem no lugar, eles são trabalhados também indiretamente. Às vezes, pessoas que não se falavam mais voltam a conversar, às vezes, grupos que não se relacionavam por questões políticas e religiosas estão ali no mesmo encontro. E aí, assim, a minha vocação política cultural, ela vem com esse diagnóstico, né? É um pouco complexo falar isso, mas queria introduzir dessa forma. Não sei se o senhor compreendeu o que eu disse, você poderia, né? Mas você tem alguma pergunta, inclusive? Mas eu quero que você conte agora do festival. Como é que começou? Isso, o festival. Então eu falei um pouco mais assim da filosofia de como eu... Agora, o festival em si, ele é esse encontro, né? A gente faz um encontro de sabores. Ele é um projeto de pesquisa culinária. A gente investiga na nossa região experiências culinárias com mestres e mestras do saber. E aí, nesse ano, a gente teve personagens que foram o mestre do Leitão Pururuca, a mestra do Coração da Bananeira, que eu nunca tinha comido, inclusive, é uma delícia. O mestre da Rapadura, o mestre da Cachaça. A gente fugiu um pouco de cozinha, de comida, né? Fomos para sabão de cinza, que também tem a ver, então identificamos uma anciã de 94 anos que faz sabão de cinza até hoje. Que interessante, né, gente? Reuniu essas figuras todas, fizemos vários documentários, né, curta-metragens. Isso aí tem no Instagram, posso deixar o link para aparecer no vídeo aí em seguida. No final você vai deixar. E aí a gente filmou essas pessoas todas. Os filmes são lindos, assim, é de emocionar. E são pessoas, assim, da roça mesmo. E aí fizemos a pesquisa culinária. A pesquisa culinária, ela embasa a ideia do festival. Porque a gente quer chegar no festival com um assunto aquecido, né? Então a gente começa lá em março do ano, abril, a fazer as pesquisas, os filmes. Aquilo vai engajando. Quando chega novembro, o assunto já tá assim, ó, pá. E aí o festival, essas pessoas que foram filmadas, elas vêm pro festival para elas palestrarem, contarem as histórias de vida delas, que é o mais interessante é ouvir a história de vida do mestre cachaceiro, a história de vida da mestra do sabão de cinzas. Porque o sabão de cinza em si, ok, mas a história por trás do sabão é que é o barato. É que é o grande barato.
E aí a gente coloca, a gente cria esse bloco das pessoas raízes, a gente convida também palestrantes oficineiros que são da academia, que são da geração mais jovem, que também vem falar sobre temas que tem a ver com ultraprocessados, que tem a ver com a mandioca, que tem a ver com a cerveja artesanal, que tem a ver com comunicação e relacionamento, porque também restaurante, cozinha, né, é relacionamento. E aí a gente faz esse mix de bate-papo e a gente mescla as gerações. A gente bota os antigos raízes junto com os novos, junto com os convidados de fora também para virem falar, e vira uma sessão assim de palestras muito interessante. E ao mesmo tempo, a gente cria uma praça de alimentação com comidas criativas. Cada expositor, Hernani, que vem para os sabores, ele é convidado, né? É até um critério no edital que a gente lança, que ele tem que contemplar na receita dele um ingrediente da agricultura familiar. Ele não pode vir com um prato que não contemple um ingrediente pelo menos. E é proibido ultraprocessados. Então, eu quero levar um cachorro quente. Pode trazer, mas vai ter que ser de linguiça, não pode ser salsicha. Linguiça caseira, né? Linguiça feita, caseira. Linguiça caseira. Eu quero levar sei lá, eu quero fazer um doce com confetes e... Não, confete não, mas você pode pegar um leite, fazer um doce, você pode trazer um doce de uma compota, uma geleia. Então a gente estimula para que vá para esse caminho, porque é muito fácil a gente largar de mão e ir para o ultraprocessado e ir para os embalados, enlatados, e só desembalar e vender. Teve uma pessoa que queria vir trazer doce, Hernani, que eu fiquei assim, indignado com o que ela me falou. Porque eu sou cozinheira há muitos anos, eu faço receitas em vários lugares, cozinha show. Aí eu falei, que legal, a gente precisa inclusive de ter mais gente para participar da cozinha show. O que você faz? Eu faço um doce maravilhoso autoral. Me conta como é que é o doce. Então, eu faço uma taça de doces. Aí eu me explico como que é. Aí ela mostrou assim, eu compro o pêssego em calda, compro o doce de leite desses bem industrial mesmo, assim, não é nem caseiro, de lata, compro, parece que aquele Maria Mole de coco, não sei, um negócio de uma gelatina, e mistura tudo num vidro. E eu falei assim, gente, quanto açúcar. Mas eu, claro, com muita delicadeza, falei para ela, olha, eu admiro, né, a junção de doces que você faz, mas isso não é cozinhar um doce. Isso não é produzir um doce, você misturou os doces numa lata. E a nossa proposta é que a gente reflita, né, sobre o modo de fazer. Né? A gente está pesquisando modos de fazer. Então, se você quiser pegar o doce, fazer o de figo, beleza, mas trazer enlatado não pode. E aí a gente, assim, quando a gente depara com esse cenário, Renani, a gente parece que é muito fácil. Não, vai aparecer muita gente, vai ser fácil preencher. Mas na prática não é tão fácil assim. Né? Mesmo nos interiores, nas zonas rurais, como é o nosso caso, a gente tem acesso a comida saudável ainda, tem. Mas assim, a nossa juventude, as nossas crianças, elas estão muito inspiradas na comida pronta, né? E na comida de televisão, sabe? Na comida de supermercado. E o hábito de ensinar de mãe para filho, como era na minha época, na época dos meus avós, hoje ele é um pouco menos, porque tudo está na internet. Tudo está ali na tela. Então, assim, para que eu vou ensinar, sendo que é mais fácil pegar o celular e assistir, sabe? Para que eu vou ensinar, sendo que, então, porque eu tô sem tempo. No interior também acontece isso, sabe? E essa reflexão a gente também traz, né, no nosso festival, né? Porque estamos falando de comida, de memória, modos de fazer, de afeto, de mineridade, né? E, naturalmente a gente fala dos nossos... da forma como a gente foi criado, né? Então o nosso festival ele é isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente coloca ali uma música caipira acontecendo, a gente seleciona os músicos que vão tocar, e é uma parte muito gostosa, porque a gente descobre artistas que a gente nem sabia que tinha. Esse ano a gente teve forró, a gente trouxe um forró nordestino, assim, tradicional nordestino mesmo, forró clássico. Pé de serra mesmo. A gente tem um DJ aqui, o Hernani, que ele é um DJ. Quando a gente pensa em DJ, a gente fala assim, música eletrônica, não. Mas não. Ele pega os discos de vinil e ele pega os ritmos raiz, sabe? Carimbó,
Chachado, Coco, e ele faz a mixagem com essas músicas raiz, que você fala assim, coisa de doido, e bota umas músicas tribais, indígenas, caipiras, no meio, é uma coisa que a gente nunca viu. E aí a gente também deu uma viajada com isso aí na música, né? Dessa forma, então é um festival que ele busca ser autêntico, né? Para as pessoas, para quem visita, sair de lá com uma ideia assim do tipo, nossa, eu visitei algo muito tradicional, eu fui assim num lugar muito raiz, né? Que fala de coisas antigas, tradição, 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 mas com um olhar novo. Porque às vezes tradição parece aquela coisa assim, mais do mesmo. Vou lá, vou assistir mais do mesmo. Mas não, a gente quebra o paradigma com isso. E coloca o tradicional no lugar de respeito que ele tem que ter e traz o novo no lugar assim de aprendiz, sabe? De proposta. Olha, é isso. Aí as duas gerações conseguem frequentar o mesmo evento, o mesmo festival, sabe? E aí a gente passa a mensagem que a gente quer. Então, quando é que vai ser o outro agora? Quando é que vai ser o outro? Olha, o outro, né, que vai ser no ano que vem, a gente está discutindo as datas. Se vai ser em setembro ou se vai ser em novembro. Novembro esse ano deu chuva, né? E aí eu estou pensando em trazer um pouquinho antes, no ano que vem, tipo um mês antes, para não pegar chuvas, porque as chuvas é um fator determinante quando o evento acontece na roça. As pessoas elas não vão. Muito bem. Né? E aí, os planos? Quais os planos? Fora o festival, quais são os planos? Olha, Hernani, os planos são muitos, viu? E esse festival, ele acaba sendo o principal plano, porque é um projeto de um ano inteiro. E, inclusive, agora a gente está já escrevendo o roteiro do ano que vem, a gente já está criando contatos com possíveis parceiros para o ano que vem a gente chegar com mais força, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente quer assim, quebrar as fronteiras, né? A gente pensou nesse ano num festival mais pequeno, regional, né, na nossa cidade, mas a gente quer ano que vem trazer pessoas do Brasil para cá. Trazer um mestre calongueiro, trazer alguém assim, amazonense, trazer sabe, um gaúcho para falar também das origens de lá, que em algum momento da história elas interligam com a nossa. Porque nós todos somos uma grande nação, né? E quebrar um pouco essa ideia de temos que fazer uma coisa só aqui, só para as pessoas daqui, e achar que tudo tem que ser só aqui. Mas não, a gente tem que fazer aqui sim, mas a gente tem que circular, trazer pessoas do mundo. Para quem é daqui, Hernani, olhar e falar, caraca, eu sou privilegiado de morar onde eu moro. Porque para alguém sair lá de longe para vir para cá para falar, então os planos para o ano que vem é de interligar, assim, outros estados, a gente produzir um audiovisual assim de qualidade, né? A gente quer fazer um material audiovisual assim de impacto ano que vem, educativo principalmente, para que as crianças assistam, para que cozinheiros no mundo assistam, para que alguém lá do outro lado do mundo possa ver o modo de fazer ali do sul de Minas, de alguma receita que a gente postou e falar, caramba, eu vou lá visitar aquele lugar porque lá tem conteúdo. Então, o plano, ele é expansivo, né? Então, assim, a gente está agora escrevendo o projeto, a gente está assim, procurando, né, patrocinadores, fonte de recurso, a gente conta com um incentivo do governo do estado, com certeza, para esse ano, mas, além disso, a gente conta com outras fontes, né, porque a execução cultural que a gente planeja, ela é ampla, cheia de imprevistos, é um lugar, assim, na roça. Aqui, tem uma questão aqui que também é falta de... não é nem falta de mão de obra, porque pessoas para fazer tem, mas é aquela coisa da profissionalização, né? De ter pessoas qualificadas na área para executar as tarefas, então também a gente enfrenta um pouco disso. E aí a gente acha que investindo dessa forma aqui, sabe, a gente vai também fomentar a parte profissional, né? Fomentar que as pessoas se qualifiquem mais também, né? Muito bom. E o homem Luiz está feliz? Estou, assim, o tá feliz tá realizando, né? E junto com ele tem os medos, tem as inseguranças,
tem as frustrações, Mas faz mas parte. isso faz parte, é resultado. Eu acho que não tá sentindo nada, aí não tá feliz, mas como tá tudo acontecendo, eu tô feliz, né? Tô muito Tá, feliz que nós estamos terminando aí. Quero que você é. deixe uma mensagem das pessoas que querem fazer e às vezes desistem. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para elas. Puxa, com certeza. Olha, quando a gente tem aquele sonho, né, de criança, e a gente esquece dele um dia e para e se pergunta, nossa, mas por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu estou nesse trabalho, nessa casa, né, nessa cidade? Quando essas dúvidas começam a bater muito e você se sente perdido, né? E eu já estive nesse lugar. Fecha os olhos e lembra da sua criança. Lembra de você criança. O que que aquela criança lá sonhava em fazer um dia? Resgata isso dentro de você, alimenta esse sonho, né? E aí, é claro que pode ser que bata aquele medo, né? Ah, não, mas até parece que isso vai acontecer, até parece que eu vou agora alimentar um sonho de criança, até parece que agora eu com 30 anos vou voltar a ser criança. Esse medo que bate, ele é fundamental, porque depois desse medo vem uma grande transformação. Então, assim, se estiver se sentindo perdido, né, desmotivado, lembra da sua criança, resgata o sonho dela e enfrenta o medo que vai vir, porque o medo da mudança, ele é fundamental para que alguma coisa na nossa vida mude, sabe? Então, esse conselho que eu dou, né, voltar a ser criança de vez em quando é sempre bom. Ouvir a pureza daquela criança, né? Sim, sim, Ouvir ali mora muito. o coração daquela criança, né? Tá certo? Tá certo, é isso Luiz, aí. obrigado, viu? Obrigado por você Anny, contar um obrigado, pouquinho aí, um pouquinho desse festival que está só crescendo, né? obrigado, E obrigado. seu trabalho aí, mais sucesso possível. Né? Gratidão, viu, pela Nós estamos oportunidade. marcando aí com o Luiz, com o seu xará lá também, para a gente fazer um passeio por aí. Viu? Conhecer o Matutu. Grande prazer, um grande prazer. Vem assim, Então, muito obrigado, um grande abraço para você. com Deus. Então, tivemos aí a história do Luiz Soares, esse produtor cultural, animado, né, competente, está crescendo. E isso é muito importante, que a região é linda, né? Ele passeia ali de Caxambu até a Iroca. Então, isso é muito interessante, que é uma região belíssima. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.